Bom dia, Marcelo. Bom dia, Ari. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Acredito que todos já estejam aqui. Vamos aguardar só mais 2 minutinhos, Má, para garantir que todo mundo consegue entrar e aí a gente inicia? Vamos sim, combinado. Legal. Vamos lá, Má. Bora lá. Como depois vai ficar gravado, acho que quem perdeu o comecinho pode puxar depois, né? Fica aqui no YouTube da eLife também. Então, vamos lá. A ideia do evento é só para a gente explicar um pouquinho para o pessoal que está assistindo lá do outro lado, é a gente mostrar toda a evolução dos assistentes de voz, né, que a gente tem hoje no mercado, e contar um pouquinho também de alguns cases, tanto da eLife quanto de outros fornecedores aí do Brasil. Então, eu vou iniciar contando um pouquinho da história dessa assistência de voz, da voz em si, porque que a voz é mais eficiente para os usuários, né? Então a gente tem lá atrás, acho que quem tem mais ou menos a minha idade aí começou nessa época, onde a gente tinha os computadores desktop, então a gente tinha a possibilidade de digitar, navegar, navegava através de cliques, né, e obtinha informações lá no desktop, lá na época do MSN e Orkut. E aí a gente foi evoluindo daqueles Nokias grandões, né, para quando a gente teve os smartphones, a gente passou a ter o touch, então a navegação começou a ficar mais fácil, a gente já não precisava mais de tantos cliques, a gente passou a ter o touch para ajudar, e a gente já não tinha mais tantos botões, então hoje a gente já tem praticamente nenhum botão em um celular, né, às vezes realmente nenhum, ou um só, e aqui a gente começa a navegar, a baixar informações, a tocar apenas e não mais clicar, e obter informações de maneira mais fácil. E recentemente, podemos dizer entre aspas, né, a gente evoluiu para os assistentes de voz, onde a gente usa somente a voz para obter informações. Então, o que a gente já usa naturalmente desde quando a gente nasce, né, a gente já começa desde pequeno aí, seu 1 ano e meio, 2, utilizando a voz para se comunicar, então o meio de comunicação mais utilizado no mundo, ele passa a ser utilizado também para buscar informações. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas informações, essa inteligência artificial ligada a esses aparelhos e a evolução dela. Então, lá atrás, em 1962, apesar de parecer muito recente isso de inteligência artificial, isso vem sendo estudado há muito tempo e de diversas maneiras, né? Então, em 1962, a IBM criou a primeira inteligência artificial. Ela reconhecia cerca de 10 dígitos e 16 palavras e ela também fazia cálculos. Então, a partir daí, começou a ser ensinada a inteligência artificial, evoluindo mais de 10 anos depois, em 1976, por uma outra empresa, que seria a DARPA. E aqui eu coloquei também o nome dos assistentes, né? Então, o primeiro foi o Shoebox e o segundo a Herps. Então, era um software um pouco mais avançado e ele tinha o poder de interpretar até 1.000 palavras, o que já era um grande avanço para a época, né?
E aí, em 1993, veio o Google, trazendo reconhecimento de voz, literalmente, e realizando até pesquisas na web. Um pouco mais parecido com o que a gente está acostumado hoje, né? Evoluindo só em 2010 com a Apple, através da Siri, que a gente conhece bem. Então, através da Siri, a gente já conseguia realizar ligações, enviar mensagens, fazer buscas na internet, criar alarmes, como a gente utiliza até hoje, né? E controlar alguns dispositivos, mas de maneira mais simplificada. E aí, em 2014, não no Brasil, mas em outros países, no Brasil só a partir de 2019 veio a Alexa. Veio a Alexa, então, em 2014, em alguns países, com a criação de alarmes, e aí o controle um pouco mais específico de dispositivos domésticos, controle de músicas, buscas na internet, e aí ela já vem para o Brasil com uma adaptação, né, para a linguagem brasileira, para a estrutura e para a cultura do Brasil, com algumas piadas, algumas sutilezas que a gente conhece bem. E em 2016 veio o Google Assistant. Então, ele veio um pouquinho depois, mas ele é um grande concorrente da Alexa hoje no mercado, tá? Vou falar um pouquinho mais disso para frente. Então, aqui a gente tem os 4 principais hoje: a Siri, o Cortana, o Google Assistant e a Amazon, né, Alexa. Então, a Siri, ela veio lá em 2011, através da Apple, então ela é utilizada somente em iOS, né, um assistente de voz próprio para os aparelhos Apple. A Cortana surgiu em 2014, então a Cortana, para quem não conhece, é o assistente do Windows 10, a gente consegue utilizar através do próprio notebook ou computador desktop, então a gente consegue fazer buscas na internet, fica sempre ali disponível o loginho dela. E aí a gente tem a Amazon e o Google Assistant. O Google Assistant, hoje, ele tem alguns modelos já que a gente vai falar também mais detalhadamente, que são aqueles portáteis, né, os próprios aparelhinhos, que a gente consegue plugar na tomada e utilizá-lo fora do aplicativo do celular. Assim como a Amazon. Hoje o Google tem, se eu não estou enganada, 2 a 4 modelos, já a Amazon tem 8. Então, as Amazon chamam Echo Dots, né? A gente tem alguns aparelhos com tela, outros mais simples sem tela, que são os de entrada. E com relação ao Google, a gente tem os Nests e os Mini Nests, que são aqueles aparelhos menores também com o mesmo intuito, né? E aí a gente avança, então, para a parte desses impactos. Então, já sabendo quais são esses aparelhos, como eles surgiram, né? Eu vou falar um pouquinho de como eles impactam a nossa vida no dia a dia e também um pouquinho de como eles evoluíram e como eles tendem a evoluir e funcionam, tá? Então, dos impactos, hoje a gente consegue, por exemplo, cozinhar enquanto tá a Alexa ali falando pra gente a receita, né? A gente consegue fazer esse tipo de busca e antes a gente precisava estar de frente para uma tela olhando a receita. Hoje a gente já não precisa mais disso. A gente consegue outras tarefas, como por exemplo, hoje na Alexa a gente já tem o aplicativo da Uber, né? A skill da Uber, e eu consigo acabar de me arrumar, por exemplo, enquanto eu estou pedindo um carro de aplicativo. Então eu consigo ser multitarefas, né? Ela é muito fácil de usar, então os meus filhos conseguem usar, os meus filhos de 8, 9 anos, e os meus pais, que já são mais velhos, que não tinham nenhum conhecimento de inteligência artificial, já ficam encantados com uma Alexa, por exemplo, e utilizam facilmente, fazendo perguntas, né, tentando fazer uma ligação, enfim, e outras maneiras que a gente tem de utilização, como, por exemplo, acender luzes, conectar a televisão, conectar a aparelhos como, por exemplo, para abertura e fechamento de portas, tem diversas utilizações também, que são super fáceis, além, é claro, da conveniência, então, a qualquer momento, você pode simplesmente invocar uma skill ou uma action do Google, e ela resolve para você um problema que você teria que ir até o seu celular, ou ir até o telefone fixo, né, como era utilizado antigamente, para realizar, por exemplo, um pedido num fast food. Tá? Então tem essas quatro facilidades dessa nova interface de voz, sem a gente precisar utilizar a mão, a gente resolve bastante coisa já. Como elas funcionam, né? Eu até brinco que o meu pai se perde muito nisso, porque o meu pai já tem mais de 50 anos, então para ele foi muito novidade, assim, eu falo e o robô me responde, como que isso funciona, né? Então a gente tem aqui 3 etapas: Machine Learning, Deep Learning e o que a gente chama de NLP,
que seria o processamento natural de linguagem, né? Então, é o que se assemelha mais ao cérebro humano. Então, eu vou começar explicando a Machine Learning, que é um mecanismo, uma programação que facilita com que a máquina compreenda aquilo que a gente está ensinando, né? Então, eu dou autonomia para o robô, literalmente, para essa máquina, essa inteligência artificial, entender aqueles mecanismos, aquelas regras, aquela função que eu dou, aquele chamado que eu faço. Então, a partir disso, a minha inteligência responde. A Deep Learning seria o Machine Learning um pouco mais avançado, então ele consegue compreender aqui com pouca supervisão ou sem supervisão. Então, eu não preciso ter um humano por trás, como no caso da primeira, para que ele entenda. Hoje a gente utiliza, por exemplo, chatbots aqui na Life, e a gente precisa de um humano por trás para que esse chatbot não se perca, para que ele siga as instruções dos usuários, para que ele não aprenda nada racista, né? Enfim, coisas que a gente precisa estar por trás para garantir que tudo vai funcionar bem. No caso da Deep Learning, a gente já dá um pouco mais de autonomia para a máquina, para essa inteligência. Então, ela já consegue aprender sozinha e responder de acordo com aquilo. Um exemplo disso que a gente pode dar é quando você fala com a sua Alexa em casa, você pode ensinar para ela que a sua voz corresponde a você. Então, você pode dizer para ela, por exemplo, a sua idade, o seu nome, o seu signo, as suas preferências musicais, e quando você pedir essas informações para ela, ela vai associar a sua voz e vai te responder. Então, a gente entra aqui no Deep Learning, tá? Avançando um pouco mais, e é claro que isso requer muita programação, muita inteligência e muito treinamento, a gente tem a NLP. Então, dentro da NLP, essa máquina, ela consegue total autonomia. Então, ela compreende não somente as funções que eu solicito, mas ela compreende o significado de palavras e frases, sejam elas por voz ou por texto. E nesse caso das assistentes de voz, única por texto, por voz, né, perdão. Então, a gente tem um aumento muito grande do consumo disso. Aqui no Brasil, a gente está falando de um número bem legal aqui para os nossos prospects, né, para as pessoas que estão interessadas, as empresas. O aumento nos Estados Unidos hoje, atualmente, 51% dos americanos, eles já utilizam assistentes de voz. E esse número tende a crescer aqui no Brasil. Só agora, na quarentena, a gente registrou um aumento de 47% de uso das assistentes virtuais, o que demonstra que o fato das pessoas estarem em casa fez com que essas pessoas tivessem um pouco mais de ligação, né, aos assistentes. Então, a facilidade, o conforto, o entretenimento, o controle, a conectividade e, é claro, a segurança que a gente pode ter através desses equipamentos, né? A partir disso, aqui tem alguns dados. No azul claro, a gente tem a atual, 2020, então a porcentagem de 2020, ano passado, e no azul escuro, uma estimativa para 2025, então o quanto essas categorias tendem a crescer dentro dos dispositivos nos lares brasileiros, tá? Um pouquinho mais para frente, pode passar, Má, a gente tem pesquisas apontam, né, uma pesquisa estaticista que a gente teve relação, ela aponta que 11% dos lares, hoje são somente 3%, mas 11% serão em 2025. Então, esse crescimento vai ser enorme, pensando em pessoas, né, e dentro dessas categorias, aqui nesse gráfico, a gente consegue ver quantas foram em 2020 e a gente pode pensar em quantas serão em 2025, né, então a gente tem muito a ganhar, todas as empresas têm muito a oferecer para esses usuários, para que não só com a pandemia, mas pós-pandemia, a gente eduque esses usuários para que eles utilizem cada vez mais as assistentes de voz, e isso no Brasil está pegando muito, né? Os brasileiros são super adeptos a essa tecnologia, tá funcionando super bem, e mais para frente a gente vai mostrar também os cases para vocês. Má, eu acho que você pode falar um pouquinho para a gente, então, como as marcas podem entrar nesse mercado, né, marcar presença, mostrar para os usuários tudo o que elas têm e como elas podem ajudar no dia a dia, para a gente conseguir entender também melhor os cases que a gente apresenta mais para frente. Perfeito. Bom, pessoal, falando um pouco sobre como que as marcas podem marcar presença nesse canal, e aqui eu aproveito para pincelar algo que a Ari trouxe um pouco mais anteriormente. O mercado brasileiro já está acordando para essa realidade.
Se nós olharmos outros países do mundo, é claro, já há uma conscientização muito maior e uma facilidade muito maior em utilizar as assistentes virtuais na rotina do dia a dia. Então, o mercado brasileiro hoje já está acordando para essa realidade e, enfim, hoje as marcas já procuram skills, já procuram ferramentas para desenvolver esse comportamento no público, nos usuários. Então, falando como que as marcas podem marcar presença neste canal, o primeiro ponto é gerando conscientização. Que tipo de skill que uma marca vai apresentar ao mercado, apresentar aos consumidores? Uma skill geralmente que vai trazer algum tipo de conteúdo que participe da rotina, do dia a dia desse usuário. Não é simplesmente criar um conteúdo e deixá-lo lá. Evidentemente, o mercado e o público não vai atrás dessa skill só porque ela está lá, só porque pertence a uma marca de importante renome. Não. Ela vai atrás dessa skill justamente porque isso vai trazer algum tipo de retorno, vai fazer parte, de fato, do dia a dia daquela casa, daquele usuário. Criando engajamento através de uma skill bem elaborada, e aqui nós vamos encontrar diversos modelos a partir dos próximos slides, a partir da nossa apresentação, ela vai trazer aquilo que as marcas buscam nas redes sociais, engajamento. Por quê? Ela vai trazer, através de comentários, através da própria utilização dos usuários, uma familiaridade e, a partir disso, comentários com outras pessoas. Outro ponto que as empresas podem explorar bastante nesse universo, transações e vendas. Como a Ari disse anteriormente, já é possível eu pedir um Uber através da minha Alexa, através do meu Google. Então, outras marcas, e nós vamos encontrar isso também em outros slides, já fazem transações, já fazem comercialização de produtos ou serviços através da voz. E isso gera um impacto muito grande e muito positivo, porque não há mais uma necessidade das pessoas digitarem, não há mais uma necessidade de eu, enfim, pegar o telefone e ligar para aquela empresa. Não, com a minha voz, falando de uma forma bem simples e bem rápida e bem tranquila, eu consigo falar exatamente aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. E através de uma skill bem formulada e bem formatada, a skill vai conversando comigo e ela vai me trazendo exatamente respostas para as minhas perguntas. Por exemplo, eu quero pedir uma pizza. A skill vai me perguntar qual o sabor da minha pizza, qual a forma de pagamento, qual o endereço em que eu desejo receber. Então, tudo isso, através de uma boa formatação, eu consigo facilitar a vida do usuário. E aqui entra um ponto muito importante, a inclusão também de novos usuários dentro dessa plataforma. Por quê? Uma vez que eu não preciso mais da escrita, que eu não preciso mais pegar o telefone para poder entrar em contato com as empresas, eu utilizo apenas a minha voz, eu não importo com quem que eu estou falando, quem é a pessoa que está falando, se é um adolescente, se é um idoso, enfim. A partir da voz, eu consigo incluir essa pessoa dentro do mercado e consigo fazer com que ela também se sinta inclusa e consiga fazer as suas compras. Bom, eu consigo distribuir o meu conteúdo. Nós temos alguns cases bem interessantes de marcas de grande renome no mercado, como a Johnson & Johnson, que apresentam, através de uma pequena skill, dicas para o dia a dia, dicas de saúde mental, dicas de produtos, e aqui eu vou distribuindo o meu conteúdo. Por exemplo, a Johnson & Johnson atua na questão de segurança, de saúde, de bem-estar do usuário, e através disso oferece ferramentas, oferece também produtos, e através disso eu consigo distribuir para o meu público-alvo. Eu posso integrar uma skill ao meu produto. O próprio exemplo da Uber. A Uber, uma grande plataforma de transporte. Enfim, apesar de usar apenas o celular para fazer o pedido de um carro, eu consigo, através da voz, integrar também o meu pedido. Eu consigo fazer um pedido muito simples e muito rápido. Eu posso melhorar as minhas operações. Uma vez que eu tenho a voz como um grande aliado, eu consigo fazer um grande monitoramento e um grande acompanhamento de quais são as palavras, de quais são as frases que os usuários mais utilizam ao interagir com a minha skill. E a partir disso, eu vou melhorando a minha comunicação, o meu conteúdo com esse usuário. E por fim, o que as marcas sempre buscam,
um atendimento melhor aos clientes. Uma vez que eu compreendo quem é esse público, o que ele está falando, o que ele está me pedindo, eu consigo estreitar o meu relacionamento e melhorar o meu atendimento a esses clientes. E aqui nós pegamos alguns cases bem interessantes que já acontecem em outras partes do mundo, que já são utilizados. Por exemplo, uma skill que fornece checklist de segurança, informa condições da estrada. Enfim, imagine só, a fala, um gesto muito fácil, eu consigo perguntar à minha assistente de voz qual a condição da estrada. É claro, eu já posso perguntar isso ao Google, eu posso escrever, mas imagine só não ter o trabalho de escrever e só perguntar. E automaticamente, em tempo real, a minha assistente virtual vai me trazer uma informação. Qual a condição da estrada, qual a melhor rota, enfim, de uma forma que me traga facilidade e, ao mesmo tempo, essa skill da NationWide, ela vai me trazer também recompensas com descontos no seguro. Um outro case é quando a Alexa responde perguntas sobre sintomas que usuários perguntam à própria assistente virtual. Por exemplo, sintomas de gripe, sintomas de outras doenças, assim que de repente o usuário, enfim, em vez de ir diretamente ao hospital, ir de uma forma ao posto médico, ele já pergunta à própria assistente virtual. E a assistente consegue responder para ele quais são os sintomas e o que ele deve fazer a partir desses sintomas. Esses exemplos oferecem facilmente um valor muito grande ao consumidor, de maneiras muito diferentes, mas acabam criando reconhecimento da marca e uma associação positiva. Ou seja, as marcas que investem nesse tipo de cases, elas criam algum tipo de reconhecimento, se tornam referência no mercado e acabam se tornando uma associação positiva. Quando as pessoas falam sobre essa marca, automaticamente associam a algo positivo. Cria um engajamento. Então imagine, aqui na TID, o assistente guia o usuário através de instruções, passo a passo, e pode responder a mais de 200 perguntas específicas sobre como remover manchas. E aqui pode parecer algo muito simples, mas é uma tendência muito grande do mercado americano, de perguntas e respostas, desse tipo de conteúdo das marcas. A Amazon já tem investido muito nesse tipo de conteúdo, de perguntas e respostas. E também, fugindo um pouco desse questionário, desse quiz, e já há marcas brasileiras que estão preocupadas nisso, grandes marcas brasileiras, nós também temos a questão de jogos. Então imagine só, através de uma série, os fãs dessa série, eles podem entrar e fazer parte desse conteúdo, desse universo, através de jogos, histórias, de uma forma bem interativa. E eles escolhem, os jogadores determinam o que acontece a seguir e como a história se desenrola. Ou seja, a partir do engajamento do público com essa skill, o usuário ele consegue determinar como que vai ser o rumo do final daquela série, do próximo episódio, tudo isso através da fala, através da voz. E aqui nós chegamos ao meio de facilitar transações e vendas. Acredito que é de conhecimento de quase todos, a Bia do Bradesco. Apesar de estar no celular, ela também já é um assistente de voz. Ela é um assistente de voz no celular e também na Alexa, onde o usuário, a partir da voz dele, ele consegue até mesmo realizar transações bancárias. Consultar o saldo, fazer transferências, acessar informações de diversos produtos do banco. E um case muito bacana que eu vou apresentar para vocês em seguida também é da Domino's. A Domino's é uma rede de pizzaria americana que há muito tempo já vem trazendo, através da Alexa, formas de como que o usuário pode fazer o seu pedido de pizzas através da voz. E hoje ela traz ao mercado brasileiro também, através de um diferencial muito bacana, que é uma voz personalizada. Ele não traz somente aquela voz da Alexa em si, mas ela consegue colocar uma voz de uma personalidade, de uma pessoa que grande parte do público conhece, e a partir dessa familiaridade ela consegue estreitar o relacionamento e facilitar o processo de compra do usuário em relação àquele produto.
Distribuir conteúdos. Acho que boa parte dos usuários que utilizam a Alexa ou a Google utilizam também, e estudos apontam, estudos da Amazon apontam, que utilizam para ouvir notícias. Então nós temos cases no Brasil como a Globo, CBN, CNN, G1, a própria Rádio Jovem Pan, que nós vamos apresentar em seguida também, que através da voz ela consegue trazer para o usuário podcasts, notícias em tempo real, assuntos de interesse do usuário, por exemplo, esportes, economia, turismo, tudo isso através de um simples comando. Por exemplo, Alexa, eu quero ouvir as informações de esportes, de economia, enfim, em tempo real, ela vai trazer isso para nós. Outro ponto muito importante é a integração de produto. Hoje nós já, como a Ari falou, eu consigo, enfim, acender e desligar as luzes da minha casa. Outro dia eu mostrava para ela também uma questão de torneira inteligente, onde eu consigo, através da fala, ligar a torneira, desligar a torneira, tem as tomadas inteligentes, e eu consigo integrar esses produtos também ao meu carro. Já é novidade. A Hyundai já apresenta ao mercado também uma assistente de voz muito interessante, onde o usuário consegue até mesmo acompanhar o status de revisão do carro, quando que o carro precisa ser revisado, quando que precisa trocar o óleo. Eu não preciso mais ir até um centro especializado para poder fazer esse check-out. Não, a minha própria assistente virtual, ela já acompanha isso em tempo real e vai me apresentar, quando eu perguntar, e também em um tempo periódico, as informações necessárias que me façam economizar tempo e otimizar o meu tempo. Ou seja, eu só vou buscar uma assistência quando realmente quando for preciso. Não mais vou perder o meu tempo indo, fazendo uma revisão, voltando e depois marcando o dia. Não. Através da voz e através dessa integração de produtos, eu consigo otimizar o meu tempo e levar o meu carro somente quando for necessário para uma manutenção. E aqui temos outras skills também, que esse conteúdo vai ser compartilhado com vocês, já com os links das skills para que vocês conheçam. E é muito interessante, porque nós falávamos até um pouco antes da apresentação do webinar, nós temos hoje skills que até mesmo nos ajudam no controle de salas de conferência. Com a voz, eu posso compreender e entender quais são as salas que estão disponíveis dentro da empresa, não agora nesse cenário pandêmico, mas em um cenário natural, normal, a gente consegue acompanhar em tempo real e até mesmo agendar salas. Enfim, há skills para diversos modelos de negócio e diversas operações, que vão criar tanto engajamento, conscientização e também ser um facilitador ativo em operações e vendas. E aqui nós separamos um case muito bacana para mostrar para vocês, que é um case que já está ativo nos Estados Unidos, que não chegou ao Brasil ainda, mas que mostra como que as marcas podem gerar presença dentro dos lares das pessoas. É o caso do Alexa Care Hub. Vou apresentar um vídeo breve para vocês, que vai mostrar, primeiro, o que é o Care Hub. Hello everybody, Luke back once again, this time to take a look at everything we know about Amazon's new Alexa Care Hub. This is a new way to help keep track of elderly family members who use Alexa-powered devices like Echo speakers and make sure they're doing okay. My family uses Echo speakers with both of my grandmas, especially for one of them who is struggling with eyesight. The ability to ask questions and get audible responses has been a huge help for her. Now with the Care Hub, we can get features to help know that she's doing okay and make sure she doesn't need help. If she does call out for help, we can now get alerts through the Care Hub. Hello everybody, Luke back once again. Bom, pessoal, o que essa ação, o que é essa skill da Alexa Care Hub? Na verdade, é uma skill facilitadora, que cuida de pessoas. E esse é um dos objetivos, isso é uma das facilidades que a Alexa tem para pessoas que moram sozinhas e que os pais moram em outras cidades ou até mesmo em bairros vizinhos, mas que não conseguem visitar com frequência, não conseguem participar do dia a dia presencialmente.
E a utilização dessa skill aumentou em um número muito grande durante a pandemia da Covid-19. Por quê? Através dessa skill, uma pessoa consegue acompanhar qual é a rotina do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Isso através da própria Alexa. A Alexa vai informando durante o dia qual a primeira vez que o seu pai ou sua mãe utilizou o Alexa, qual tem sido a rotina desse usuário. Ele, através de um feed de atividades, ele vai ter uma visão geral do que eles fizeram no dispositivo. Isso traz uma integração muito grande dos idosos com a Alexa. E também de uma forma muito segura. Ou seja, quem está na outra parte da linha acompanhando as atividades dessa pessoa, ela não vai saber, por exemplo, qual a música, qual o podcast que essa pessoa está ouvindo, mas vai saber que essa pessoa está ativa, ouvindo uma música, ouvindo um podcast, ou que fez uma compra no mercado, mas não vai saber qual foi a compra, e tendo um tempo de inoperância, um tempo de silêncio do outro usuário, ele automaticamente já liga um alerta que já vai pedir ajuda para quem está acompanhando. Então, isso ajuda muito. E quando nós pensamos na Alexa, nós geralmente pensamos no modelo que só emite o som, mas eu consigo também acompanhar atividades naquele outro modelo de Alexa, onde ele vai apresentar imagens, vai apresentar vídeos, enfim, é uma forma das pessoas se comunicarem e estarem atentas e assegurarem uns aos outros, assegurarem a vida de uns aos outros. Então, ele pode verificar instruções, o que eles estão dando, as instruções que eles estão dando à Alexa, e até mesmo, houve algum acidente, a Alexa, entendendo que há um silêncio do usuário, ela automaticamente já vai acionar o contato de segurança e facilitar com que, de repente, chame-se um serviço médico. Tudo isso já tem sido utilizado há muito tempo e de uma forma muito grande ao longo do último ano nos Estados Unidos. Então é uma das formas que as marcas podem trazer ao Brasil e podem marcar presença também. E aqui nós trazemos algumas boas práticas para uma aplicação efetiva na Alexa e no Google também. Estar disponível ajuda os usuários a utilizarem a aplicação quando necessitam ou queiram usá-la. E, obviamente, a aplicação funcione como o usuário espera e a partir de um modelo de interação robusto. Ou seja, a marca vai estar assessorada e vai oferecer ao usuário algo que realmente funcione, algo que vai ajudá-lo no seu dia a dia, algo adaptável. Não vai ser um diálogo complexo, um diálogo que, enfim, em vez de ajudar, atrapalhe a comunicação. Pelo contrário, vão ser frases simples, nada muito formulado, mas algo que seja eficiente. Um dos objetivos da Alexa e das suas skills também é estabelecer relações, ou seja, uma relação do usuário com a sua própria assistente de voz, assim como a Ari falava no começo. Uma vez que a assistente de voz conhece a pessoa, ela vai estabelecendo uma relação, conhecendo os gostos, entendendo de fato o que aquela pessoa, enfim, precisa. E por fim, ser pessoal, que a experiência para os usuários da sua aplicação seja personalizada. Por mais que eu tenha, que a Ari tenha, e muitos de vocês também tenham uma Alexa, cada uma é feita de uma forma personalizada, com aplicações próprias, com aplicações que se encaixem à rotina e ao dia a dia de cada usuário. E aqui, entrando em alguns cases que nós apresentamos, por exemplo, hoje já é possível agendar uma consulta médica através da sua Alexa. E aqui temos uma aplicação do Apollo, que eu vou apresentar para vocês. Alexa, abra consultas médicas. Bom dia. Vou te ajudar a partir de agora a marcar uma consulta. Que médico você procura? Estou com dor de garganta. Entendi. Vou procurar um otorrinolaringologista. Em que cidade deseja a consulta? Criciúma. Em Criciúma, Santa Catarina? Sim.
Certo. Possui algum plano de saúde ou convênio? Sim, Unimed. Anotado. Encontrei uma consulta com a doutora Maria Silva em Criciúma, sempre, dia 24 de fevereiro, às 14 horas. Você gostaria de agendar essa consulta? Não. Tudo bem, você pode pedir para que eu mude o médico, horário ou dia da consulta. Mude o horário. Certo. Encontrei uma outra consulta com a doutora Maria Silva em Criciúma, sempre, dia 24 de fevereiro, às 15h30. Você gostaria de agendar essa consulta? Sim. A consulta é para você? Sim. E agora, para finalizar, seu nome completo é João da Silva e o telefone é 9819. Certo? Certo. Pronto. A consulta foi marcada. Enviei para seu aplicativo todas as informações. E não precisa se preocupar. Vou te enviar alertas para que você lembre disso. Espero que você fique bem logo. Então percebam, através da fala, eu não preciso mais entrar em contato com a central de planos de saúde para agendar minha consulta. A própria aplicação já busca um médico referência próximo à minha casa, já me indica a agenda daquele médico, daquele especialista, e automaticamente já agenda a consulta para mim. Outro ponto fantástico que já é aplicado no Brasil também é o fato de pedir uma pizza através da sua Alexa. E a Domino's traz isso de uma forma muito personalizada. Esse vídeo está no material que vai ser entregue para vocês, mas acho muito bacana a gente entender o comecinho dele, para vocês entenderem de que ponto nós estamos falando em estreitar relacionamentos e personalizar conteúdos, até mesmo colocando outras vozes a não ser a da Alexa. Alexa, falar com Dominus. Oi, coisa linda! Bora concluir a tese do pedido mais gostoso da sua vida? Bora fazer seu pedido? Que eu mesma já tô ficando com muita fome. E prometo que vai ser bem rapidinho, meu amor. Pra começar, tu vai me falar o seu nome. Desse jeito, o meu nome é... Meu nome é Marcela. Beleza, coisa linda! Para já te situar aqui, a forma de pagamento é com cartão de crédito na hora da entrega. Para sua Domino chegar bonitinha na sua casa e depois você não vir aqui reclamar comigo, eu vou precisar de algumas informações do seu endereço. Primeiro, você vai me falar o seu CEP desse jeitinho aqui, ó. Presta atenção. Meu CEP é... Bora! Qual é o seu CEP? Meu CEP é 22431003. Ih, então você é vizinho. Ai, melhor deixar pra lá. Já sei a rua. Agora você vai me falar o número do lugar do mesmo jeitão, maneiro? Meu número é... Meu número é 2. Show! Pra gente fechar essa parte meio chata, e passar pro que interessa, só falta o complemento do endereço, como número de sala ou andar. Se você tiver o complemento, diga sim. Se não, diga não. E depois a gente segue. Não. Olha só! Gente, é muito bacana essa aplicação. E aqui mostra de uma forma muito simples como que as marcas podem, de fato, personalizar o seu conteúdo através de uma Alexa. Ela não precisa daquela voz padrão da Alexa, que a gente tá vendo e ouvindo a voz da Juju Todinho. Imagina só você pedir a sua pizza e ter uma personalidade, enfim, alguém que nós conhecemos da televisão ou da internet nos atendendo. É uma forma muito fácil de estreitar o relacionamento do consumidor com a marca. E acredito que dessa forma a gente acaba gerando um ponto positivo com o consumidor. Por quê? Acredito que muitos de vocês deram risadas
no começo desse vídeo, assim como nós demos também. Então imagine só os comentários e a repercussão que tudo isso traz para a marca quando eu coloco alguma personalidade para falar com o meu consumidor. E aqui temos uma outra aplicação da Google, onde ela nos permite fazer compras do supermercado. Imagine só, hoje nós temos o iFood, que já nos dá essa opção de fazer compras com o aplicativo. Mas imagine só, utilizar a voz para fazer compras no meu mercado favorito, naquele mercado que é mais próximo da minha casa. E através disso eu consigo escolher os preços, eu consigo escolher os produtos, entender sobre os preços, as promoções, enfim, mais um pequeno exemplo aí para a gente dar uma olhada. Okay, Google, talk to Walmart. Add orange juice to my cart. Hi, Lynn. I can get you Tropicana orange juice for $5.18. Add baby carrots to my cart. Okay. I can get you 2 pounds of peeled baby carrots. Add laundry detergent to my cart. I can get you Great Value Ultimate Fresh Laundry Detergent for $6.17. Here's your shopping list. Alexa, add eggs. Eggs added to your shopping list. E aqui é um ponto muito bacana, pessoal, porque além de me permitir fazer compras pela automação, pela ação da Alexa ou da Google, eu consigo também, através da minha Alexa, do meu assistente de voz, adicionar produtos da minha lista de compras. Então, de repente, está faltando detergente. Eu coloco quantos que eu comprei e, à medida que vão acabando, eu vou tirando isso da minha lista e, automaticamente, a minha aplicação já entende que eu preciso comprar novos detergentes ou novos produtos de limpeza também. E aqui temos outras aplicações do Banco da América, que aqui tem a própria aplicação deles, que a Erica auxiliou mais de 7 milhões de usuários em maio de 2019 e concluiu mais de 50 milhões de solicitações de clientes. Os usuários ativos mensais excedem 500 mil pessoas. Temos a Starbucks, onde as pessoas podem fazer o seu pedido por voz, e quando nós falamos em assistentes de voz, nós não necessariamente podemos apenas restringi-los ao ambiente doméstico. Eu posso colocar um assistente de voz, de repente, na entrada de um shopping, que vai me auxiliar, através da voz, a descobrir aonde estão as lojas, aonde estão, de repente, enfim, aquilo que eu estou procurando. De repente, se eu não conheço aquele shopping, se eu não conheço aquela cidade, através da voz, ela vai me mostrar e vai me fazer chegar, de repente, a uma Starbucks e ali fazer o meu pedido. E aqui, aquela aplicação que eu falava inicialmente para vocês da Johnson & Johnson. Essa aplicação ela é muito simples, porque traz uma outra perspectiva ao usuário, uma perspectiva de cuidado. E vocês podem acionar na Alexa de vocês essa aplicação, e ela vai trazer diariamente dicas de saúde mental, de comportamento, de higiene, e também associadas aos produtos que a marca oferece ao mercado hoje. Aqui a gente mostra como que vocês podem fazer isso. Vamos Cuidar Johnson & Johnson, você precisará do aplicativo Alexa instalado no seu aparelho. Na tela inicial, abra a opção Mais, Skills e Jogos. No canto superior direito, selecione o ícone da lupa e busque por Vamos Cuidar. Selecione a skill Vamos Cuidar Johnson & Johnson. Na tela inicial da skill, pressione Ativar para uso e salvar permissões.
Pronto, você está preparado para começar a receber dicas para a sua rotina de cuidado. Basta dizer, Alexa, vamos cuidar? Muito bacana, pessoal. Para utilizar a skill Vamos... Ari, acho que aqui você pode explicar um pouco melhor de um case que nós desenvolvemos para a Rádio Jovem Pan. Legal, Ma. Algumas das coisas que eu vou falar um pouquinho mais pra frente são um complemento dessas que você mostrou. Então, acho que as dúvidas vão ser sanadas aí durante a minha explicação. E qualquer dúvida que qualquer um de vocês que estão assistindo a gente tenham, vocês podem deixar nos comentários também. E ao final a gente vai sanando as dúvidas, tá? Eu vou falar um pouquinho do case da Jovem Pan. Foi uma skill criada por nós aqui da eLife, particularmente com a minha gestão. Então, eu tenho um pouquinho de experiência sobre ela para contar. E eu vou começar mostrando para vocês como a gente criou desde o princípio, né? Então, primeiro, a gente quis fazer essa adaptação bem parecida com o que a gente teve aí exibido pelo Marcelo com o case de Dominos, né? Então, a gente adaptou a brand persona para que não fosse somente uma skill da Alexa, né? Ela tivesse a voz do Emílio Surita, que quem escuta a Jovem Pan conhece bem, né? Quando ele pede o horário lá e depois pede para repetir o horário, então é uma voz super familiar. E a gente adaptou para a skill, para a Alexa. Então, a voz inicial da Alexa é a do Emílio Surita. Então, o ideal é sempre utilizar isso, né? Para que a gente traga para o usuário essa familiaridade, então todas as vezes que ele aciona, ele consegue ter alguma coisa que remeta àquela marca, né, que possa deixá-lo mais próximo da marca, que seja um pouco mais humanizado. E aí, avançando um pouquinho, eu vou mostrar o que é skill, né? O Marcelo falou bastante skill, e aí surgiu aqui no chat uma pergunta sobre o que seria a skill. Então, a skill, ela é nada mais, nada menos que a aplicação da marca. Então, o que seria isso? Hoje a gente tem no nosso celular os aplicativos, né? Então, os aplicativos desenvolvem algumas funções e a gente os baixa para ter essas funções. Quando a gente fala de skill, significa que determinada marca criou uma aplicação para ser utilizada dentro da Alexa, tá? Então, essa aplicação, ela pode nos mostrar, por exemplo, como o caso da Jovem Pan, que a gente tem a rádio, ou a gente tem o podcast, ou a gente pode pedir uma pizza, pedir um carro de aplicativo, a gente pode solicitar uma consulta médica. Então, a aplicação vai dar para a Alexa a possibilidade de conectar o usuário à marca, tá? É basicamente isso. Então, aqui a gente tem um fluxo de como foi criada, a princípio, a skill da Jovem Pan. Aqui no canto esquerdo, onde a gente tem Alexa, quero ouvir a Jovem Pan, são as frases de ativação. Então, sempre que a gente cria uma skill, a gente precisa ligar a ela as frases de ativação. Então, quando você pede uma música, você precisa pedir para que abra, por exemplo, o Spotify, ou quando a gente pede para ouvir a Jovem Pan, a gente pede Alexa, quero ouvir a Jovem Pan. Então, aqui eu tenho o fluxo inicial, a Alexa, ela vai abrir essa primeira mensagem aqui, oi, aqui é o Thiago, e aí ele fala um pouquinho sobre as pessoas. Depois, essa aqui seria a mensagem de boas-vindas, né? Então, depois o usuário pode optar entre ouvir a rádio ao vivo ou ouvir um podcast, e aí a própria skill, ela vai direcionando esse usuário dentro de um fluxo um pouco mais guiado, tá? Passando para o próximo, a gente vai ver, caso o usuário já conheça essa skill, ele já sabe o que ele quer, como ele vai fazer essa ativação. Então, quando a gente pensa na criação de uma skill, a gente precisa pensar em todos os cenários possíveis, né? Eu posso ter uma pessoa que está acessando pela primeira vez e precisa ser guiada, ou eu posso ter uma pessoa que já conhece, já utiliza essa skill e já sabe o que quer. Nesse caso, a gente tem o segundo cenário, da pessoa que já sabe o que ela quer. Então, eu posso simplesmente dizer, quero ouvir a rádio ao vivo. E a minha skill, ela tem o que a gente chama de memória, né, em programação, randomização. Então, o que significa? Significa que eu vou dizer que eu quero ouvir a rádio ao vivo, e a minha Alexa, que eu já permiti lá que ela consiga acessar a minha localização, quando eu fui e apliquei ela ao meu aplicativo Alexa, ela vai conseguir encontrar onde eu estou e vai me oferecer a rádio ao vivo do local que eu estou. Se eu não permito esse encontro de localização, não tem nenhum problema. Ela só vai me perguntar, então, qual local eu quero, né? Então, ali eu tenho alguns exemplos, São Paulo, Rio ou outros, e eu posso dizer, por exemplo,
ainda que eu esteja em São Paulo, que eu quero ouvir a Jovem Pan de Recife, e ela vai me retornar com a rádio de Recife, tá? Então, permitindo ou não, você também consegue navegar pela skill. E aí, eu posso pedir por um podcast e ela pode me oferecer algumas categorias, caso eu não conheça, ou eu posso dizer diretamente que eu quero ouvir o podcast Pingos nos Is da Rádio Jovem Pan e ela vai direcionar para mim o podcast Pingos nos Is. Lembrando que quando eu sou um usuário recorrente e eu retorno para a skill, ela vai me perguntar se eu quero ouvir aquele que eu estava ouvindo ou se eu quero ouvir um novo episódio, por exemplo, tá? Então, a gente tem o cenário bem adaptado para que o usuário consiga a informação que ele quer e no caso dele não responder aquilo que a skill espera, ela redireciona esse usuário para o fluxo, tá? Então, isso é bem interessante, é algo que foi muito bem pensado aqui por nós, junto com a equipe da Jovem Pan, para que o usuário não ficasse em looping, né? Não ficasse navegando sem saber o que fazer ou sem saber quais informações ele tinha à disposição dele, tá? E aí, a gente passa para como fazer, né? Então, como desenvolver essa skill, como, desde o começo lá, permitir todas essas informações para os usuários, como considerar essa ideia. Então, foi algo bem legal, a gente passou alguns meses trabalhando nessa skill, em contato com a equipe da empresa, para que a gente entendesse tudo o que eles esperavam e como resolver o problema que eles tinham, tá? Então, nesse caso em específico, o problema a ser resolvido era oferecer entretenimento para o usuário. Então, a gente tem as duas opções, rádio ou podcasts, e a gente precisava explicar para esse usuário quais opções ele tinha. E aí tem, é claro, toda a parte de comunicação, como o Marcelo comentou anteriormente, não é simplesmente colocar a skill lá no ar, lançar a skill. Isso precisa ser divulgado, isso precisa ser comunicado aos usuários, para que eles tenham conhecimento e aí eles procurem por isso, né? Então, isso é muito importante também. O segundo passo após a concepção da ideia. A gente precisa definir qual fluxo esse usuário vai seguir dentro dessa navegação. Então, eu tenho uma mensagem de boas-vindas aqui no canto esquerdo, e a partir dela eu preciso ter uma mensagem de default fallback, né, que é o que a gente chama internamente de mensagem para erro. Então, caso o usuário não responda aquilo que eu quero, que eu esperava, qual a mensagem que essa skill vai responder, né? Qual vai ser o comportamento dela? Ela precisa direcionar o usuário, então ele precisa retornar para o fluxo. Eu posso ajudar dentro de um menu personalizado, eu posso oferecer conteúdos, ou eu posso integrar conteúdos. Então, nesse caso que a gente está citando, a gente integrou conteúdos. A gente tem uma integração com a Jovem Pan para que seja fornecida a rádio ao vivo para o usuário, e a gente tem também, em alguns outros casos, algumas solicitações de dados, né? Então, por exemplo, se eu precisar, no caso de Dominos, do nome desse usuário, do endereço desse usuário, são realizadas algumas integrações, tá? E aí, passando para o próximo passo, eu vou mostrar, então, um por um, são 5 passos básicos, tá, que a gente segue aqui na eLife. Então, o primeiro deles seria o acesso aos conteúdos, a API, aos ambientes de consulta, para que a gente tenha todo o necessário para, então, ir para o segundo passo, que seria a construção dos diálogos e a experiência de conversação dentro desse fluxo que eu mostrei para vocês anteriormente. A partir disso, a gente vai para o terceiro passo. Então, a gente precisa... Todo o conteúdo foi enviado para o cliente, a gente já apurou esse conteúdo, fez uma curadoria legal, montamos um fluxo, o cliente aprova esse conteúdo para que a gente inicie toda a documentação, seja com a Amazon ou seja com o Google, tá? Aprovada toda a documentação, a gente vai para o quarto passo. Então, no quarto passo, a gente tem a parte de desenvolvimento e testes, ou seja, tudo sai do papel, passa para a programação, para que em seguida possa ir para o ar. É claro que antes de disponibilizar essa skill para o usuário final, a gente precisa, dentro ainda do passo 4, realizar todos os testes e garantir que nada vai para o ar com erro. Então, a gente se certifica da segurança desses dados, da disponibilidade dessa skill, para depois ela ir para o ar, tá? E aí a gente avança, então, para a parte final, que seria, eu considero até uma das mais importantes, que seria o monitoramento dessa skill, né, dessa Alexa ou do Google, para que a gente tenha o aperfeiçoamento da aplicação e tenha também o entendimento de
o que o usuário está achando disso, né? Se está sendo satisfatório ou não, o que o usuário esperava, o que está sendo buscado. E aqui a gente também entra com a garantia de funcionamento, para que isso esteja no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o usuário, não tenha nenhum impacto negativo. Para que a gente tenha incrementos nessa aplicação. Então, a gente tem bastante novidade surgindo sempre no mercado, é algo que está crescendo muito. Então, a gente pode trazer essas novidades de acordo com o segmento dessa aplicação, e o suporte, é claro, das métricas dessa aplicação dentro da Amazon ou do Google, tá? Então, esse é um passo bem importante. A gente tem uma inteligência artificial que trabalha diariamente e a gente tem um humano avaliando o que está acontecendo para passar para os nossos clientes e garantir que está tudo funcionando da maneira correta, tá? E aí, então, a gente vem para um ponto que o Marcelo já exibiu o vídeo lá da Johnson e eu vou falar um pouquinho, que é como o consumidor chega até essa aplicação. Então, quem utiliza as skills da Alexa ou os actions do Google já sabe um pouquinho como funciona, e lá no vídeo também foi mostrado, além, é claro, do nosso cliente live, né, da marca, precisar fazer a divulgação para que essa informação chegue ao usuário, é legal sempre explicar como ele vai acessar essa informação. Então, na Alexa, a gente precisa abrir o aplicativo, ir lá em mais, clicar em skills e jogos, e procurar lá na lupa por aquele que a gente está buscando, ou, no caso dos curiosos como eu, a gente vai lá atrás das novidades para ver quais são as novas, né, quais são as novas skills disponíveis, para que a gente acesse e consiga descobrir algumas novidades. Isso é bem interessante também. E aí, estando com a skill lá no meu aplicativo, é só fazer a frase de invocação. Sempre que eu faço eu configuro essa skill no meu aplicativo, ele já me mostra qual é a frase de invocação, então fica super simples de utilizar depois, tá? Eu queria lembrar, então, que aqui na Life a gente apoia as marcas, as empresas, desde a concepção da ideia, né, definindo a estratégia, validando os dados, definindo um roteiro, qual vai ser o designer da aplicação, aprovando esse designer com o cliente, realizando os testes, para só depois seguir para a implantação, a gestão e o suporte. Então, o cliente, ele é completamente guiado, né, desde o começo até o final dessa aplicação, até o final do desenvolvimento, com todo o nosso suporte, porque a gente entende que algumas marcas estão iniciando nessa nova tecnologia e precisam desse apoio, né, então isso é muito importante. E é claro que a gente conta com NLP, para que essa tecnologia ela funcione da melhor maneira possível para os usuários, e a gente tem uma equipe formada e muito capacitada, claro, para que todo o conteúdo, todo o design da conversação, ele seja estabelecido da melhor maneira, para que o usuário não fique confuso, para que o usuário tenha a melhor navegação possível, já que a gente está falando de voz, tá? Marcelo, eu acredito que aqui do meu lado seja isso, a gente deixou um pouco mais claro para quem está assistindo, desde como surgiu as skills, né, a inteligência artificial, as assistentes de voz, as actions do Google, até alguns modelos que a gente já tem no mercado, algumas aplicações, e mostramos um pouquinho do nosso trabalho também aí com o case de Jovem Pan. Eu acho que se você tiver alguma coisa para acrescentar ou quiser abrir para dúvidas, esse é o momento. Pessoal, o nosso maior objetivo dentro da iLife hoje é apresentar essa nova tecnologia ao mercado, nova não porque já é utilizada, mas uma nova forma de fazer negócios e gerar conscientização no mercado através de Alexa e Google. Agora nós gostaríamos de entender se há algum tipo de dúvida da parte de vocês, que nós podemos ajudá-los. Aqui nos comentários, Marcelo, eu vi que tinha uma dúvida sobre a skill, né, e eu expliquei posteriormente, e a gente teve também alguns comentários bem legais aqui, do Jonas, por exemplo, que a mãe dele, de 63 anos, comprou uma Alexa para ela, né, depois dele utilizar. Então, a gente percebe como atinge desde o público mais jovem até o público mais velho, e aí o Guilherme também automatizando toda a casa, e os comentários do pessoal a respeito das apresentações que a gente fez, dos cases, e eu acho que é isso, Marcelo, a gente mostrou um pouquinho de tudo, e a apresentação vai ficar salva para o pessoal também. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente através do e-mail que está aqui na tela, para que a gente tire as dúvidas ou faça uma apresentação um pouco mais detalhada, né, de acordo com a categoria, e a gente fica por aqui, então.
Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Foi um prazer, Ariane, conversar com você também ao longo dessa última hora. E, pessoal, estamos à disposição de vocês. Tendo alguma dúvida, surgindo algum interesse, por favor, entrem em contato conosco. Obrigada, Marcelo. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.